E aí, meu bem? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal maravilhoso! Mas, meu bem, eu tava morrendo de saudade de gravar pra vocês. Tava morrendo de saudade de vir aqui sentar e conversar com vocês. Como vocês já viram pelo título do nosso vídeo, o vídeo de hoje é mais um vídeo de bate-papo. Eu fiquei muito feliz pela repercussão do último vídeo. Eu tava muito insegura de trazer essa série de vídeos aqui falando sobre a vida de uma deficiente, mas como vocês gostaram, como eu fiquei muito feliz do carinho que eu recebi de vocês, tá aqui o nosso segundo vídeo, meu bem. Então, bora aceitar a deficiência do jeito que ela é. Bora? Então bora! Eu tinha anotado alguns temas pro vídeo dessa semana, mas aí eu recebi um pedido super especial de uma gatinha linda, maravilhosa, lá no meu Instagram. Vai estar aparecendo no Instagram dela aqui, a Nayara Carvalho. Ela me mandou uma mensagem, fazendo um pedido super especial, que eu gravasse um vídeo falando sobre superproteção dos pais. Especificamente no nosso caso, os pais de filhos com deficiência. E aí que eu pensei, cara, esse assunto casa muito com o assunto do último vídeo. Que pra quem não viu ainda, vai estar no card aqui em cima em algum lugar. Que eu falei sobre pais que recebem filhos com deficiência, o choque. Choque inicial. Aí ela me fez esse pedido e eu achei muito pertinente trazer esse assunto essa semana aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem, gatinha. Espero muito te ajudar com esse assunto. Como toda boa filha e toda boa deficiente, a gente tem sim experiências de superproteção. A minha mãe não é uma mãe superprotetora hoje. Acredito que ela era um pouco na minha infância, afinal, ela ganhou um pacotinho de gente que era de vidro, então aquele pacotinho quebrava. É claro que não gostava muito que o pacotinho saísse correndo pra todo lado, e ela não gostava que o pacotinho queresse fazer umas artes no armário. Talvez. Mas ela me deixava. Ela me deixava viver todas as experiências que eu conseguia viver. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito sábia, e ela sabia que eu precisava viver aquilo pra mim aprender. E é graças a essa visão dela que eu sou quem eu sou hoje. O meu pai já não era uma pessoa assim tão liberal quanto a minha mãe. Mas ele também nunca foi uma pessoa que falasse, não, você não vai. Você não pode fazer isso. Ele simplesmente falava, olha, por mim não faria, mas que aí vai. Do tipo, se der merda, não me pede socorro. Mas eu fui criada na infância, principalmente pela minha avó. E a minha avó era uma pessoa assim, um pouco protetora. Era meio que um exagero. Era uma coisa que talvez fosse desnecessária, talvez. Devido à deficiência, eu já não podia ir brincar com as minhas amigas na rua, pique-esconde, brincar de pega-pega. Esse tipo de brincadeira não faziam parte da minha vida. Mas eu gostava muito de estar com as minhas amigas e de brincar com umas coisas que eu conseguia brincar. Mas a minha avó sempre era aquela pessoa que ficava em cima, que dizia, não, você não pode, vai machucar. Ô Ju, faz isso não que você vai machucar, menina. A minha avó era esse tipo de pessoa. E não era só comigo que era a neta deficiente. Ela era assim com os outros netos também. Ela super protegia os meus primos. Ela não via que a gente estava crescendo. Pra ela, éramos sempre os bebezinhos. Mas a gente tá aqui pra conversar sobre esse assunto. E não sobre a minha vida particular, né? Pra gravar esse vídeo, eu fiz uma pesquisa de alguns casos. E eu consegui enxergar com os olhos dos pais superprotetores. E eu vim aqui pra tentar passar essa visão pra vocês. O que acontece que leva os pais a superprotegerem os filhos, tendo uma deficiência ou não? As pessoas, quando se tornam pai e mãe, elas adquirem um sentimento de que agora elas têm um ser que depende delas para viver. E depende inteiramente do que elas vão proporcionar a eles para viver. E essa visão que os pais têm quando o filho é bebê, muitas vezes cria um laço que não se desfaz conforme a criança vai crescendo e se tornando um indivíduo independente. Os pais geralmente têm um costume muito feio de proteger o filho, não vai brincar com isso, você vai se machucar, você não vai a tal lugar, porque eu não confio em deixar você ir sozinho. E sempre proteger, principalmente período escolar, não, você tá certo, não, é a sua amiguinha que errou, não, a professora que tá errada em chamar a sua atenção. E isso não é diferente quando o filho tem uma deficiência. A diferença é que isso é um pouco mais acentuado. Por quê? Geralmente a criança com algum tipo de deficiência, ela tem algum nível de dependência dos pais. Na fase bebê,
na fase criança, na fase adolescente. Os pais não têm que passar apenas as lições de como comer, de como brincar, de como tomar banho, de como usar o vaso. Não é só isso. Muitas vezes os pais têm que fazer muitas coisas para esses filhos com deficiência, porque eles não conseguem fazer sozinhos. Muitas vezes a superproteção dos pais é um reflexo da sua própria fragilidade com relação ao filho. Como eu disse no último vídeo aqui para vocês, quando os pais engravidam, eles começam a depositar N expectativas sobre as crianças. Os pais geralmente criam uma imagem na cabeça de como vai ser esse filho que eles esperam. Quando esse bebê nasce, esse bebê não é, nem de longe, a imagem que os pais criaram na cabeça deles. Então, esse período é conhecido como um tipo luto, onde morre a expectativa e nasce a realidade. Mas quando o filho vem com alguma deficiência, essa realidade desperta muitas fragilidades nos pais, muitas inseguranças e muitas vezes a culpa. Os pais se sentem culpados pelos filhos serem como são. Muitas vezes os pais têm a fragilidade de não saber como lidar com aquele filho, de não saber como lidar com as N situações que ele já tá passando e que ele ainda vai passar pela vida dele. E isso deixa os pais muito inseguros. E essa insegurança acaba se transformando numa superproteção. Como eu não vou saber como lidar com todas as situações, eu não quero que você passe por elas. É isso o que pensam os pais superprotetores. Eu não vou saber lidar se você cair e se machucar mais uma vez. Eu não vou saber lidar se o seu problema se agravar e você ficar doente e eu ter a sensação de que eu posso perdê-lo. Eu não vou saber lidar se você sofrer uma forma de preconceito na nossa família, na vizinhança, no colégio. Eu não vou saber lidar com muita coisa. Então eu não quero que você viva isso. A gente não nasce com um manual de instruções, nem um manual que diga como ser os pais perfeitos, e nem um manual que diga, olha, eu tenho essa deficiência, eu sou essa pessoa, aqui está a minha personalidade, toma, lide comigo. Não é assim que funciona. Os pais conhecem os filhos e os filhos passam a conhecer os pais, e essa relação dura pela vida toda. E ela exige um conhecimento muito profundo de ambos os lados. A superproteção, ela impede que o seu filho viva. Muitas vezes os pais superprotetores, eles não veem os filhos como indivíduos. Eles não veem como um ser pensante, com vontades, com desejos, com sonhos. Eles muitas vezes, infelizmente, veem os filhos como pessoas incapazes. Aqui, um recadinho para os pais e para o mundo. Ter uma deficiência não te faz um incapaz. Ter uma deficiência não te faz um aleijado. Ter uma deficiência só faz com que você faça tudo de uma forma diferente. O deficiente físico, ele não é incapaz de nada. Absolutamente nada. Ele só vai fazer as coisas da forma dele. E o que acontece quando existe a superproteção dos pais? Os pais bloqueiam essa individualidade que o filho precisa ter para aprender a fazer do seu jeito. Como eu disse para vocês, na minha infância, a minha mãe nunca me proibiu de brincar, de fazer nada. Então, eu tive todas as experiências que vocês podem imaginar durante a minha infância. E isso, cara, me fez saber lidar muito melhor com quem eu sou. A minha mãe não me impediu de brincar em balanços, que eu poderia me quebrar. Não me impediu de andar de motoquinha, que eu acabei sofrendo alguns acidentes. Mas ela nunca me impediu. Ela nunca disse, não, você não vai. Eu queria, ela fazia. E eu aprendia com cada experiência que eu vivia. E me dói imaginar que tem muitas crianças com deficiência e que os pais não permitem elas de terem as suas próprias experiências. Como eu disse pra vocês já em outros relatos, em outros vídeos, minha adolescência eu passei nessa cama, nesse quarto. Então eu não vou dizer pra vocês que eu tive grandes experiências, grandes aprendizados da vida, mas estar presa nessa cama acabou funcionando mais ou menos como a superproteção dos pais. Por quê? Quando o pai superprotege o filho dizendo você não pode, você não vai, você não consegue, ele acaba aprisionando o filho. É como se ele tivesse literalmente preso numa gaiola. Eu tava presa numa gaiola, mas não era pelos meus pais, era pela minha condição. Então eu não vivi as experiências que eu devia ter vivido. Eu não aprendi as coisas que eu deveria ter aprendido naquela época.
E é exatamente isso que acontece quando os pais superprotegem os filhos com algum tipo de deficiência. E é fundamental que eles aprendam. Eles precisam aprender. E eu sei muito que os pais querem que eles aprendam. Só eles têm medo de deixar eles viverem essas experiências e algo de ruim acontecer. Mas, gente, assim, só pra constar, o mundo lá fora é um mundo ruim. A vida lá fora é uma vida pesada, é uma vida cruel, é uma vida que não vai passar a mão na sua cabeça e dizer, filho, está tudo bem, vai ficar tudo bem. A vida lá fora é uma vida que mete a mão na tua cara e fala, querida, vai viver do seu jeito não, mas bora fazer, porque ninguém vai fazer por você. O que aconteceu comigo quando eu saí da minha jaula, da minha gaiola? Eu tinha medo de viver. Eu tinha medo de me machucar, eu tinha medo de cair da cadeira de rodas, eu tinha medo de interagir com pessoas. Eu não sabia como interagir com pessoas. Principalmente sozinha. Eu não sabia como responder, como me comportar, como agir em todas as situações às quais eu estava me deparando. E vocês sabem o que a minha mãe fez? A minha mãe me deixou sozinha. A minha mãe me levava pra escola e me deixava. A minha mãe prometia que eu interagisse com os colegas e eu aprendesse a conviver com as pessoas. E depois que a minha mãe me permitiu ir, pega e vai, querida, toma seu rumo. Eu acabei aprendendo a conviver com pessoas e não sou tão introspectiva quanto a minha mãe é, mas digamos aí que eu sou uma pessoa bem, sabe, chegar chegando nos lugares. Sou dessas. Desculpa. Eu sei que muitas pessoas não têm essas oportunidades. Os pais não permitem que elas peguem o seu caminho. Minha mãe diz isso muito. Ela faz questão de repetir pra mim o tempo todo que ela não criou filha pra ela. Ela criou a filha pro mundo. E é pra mim viver. Então todas as oportunidades que me aparecem de viver qualquer tipo de experiência, eu vou. E tudo isso eu aprendi porque minha mãe falou, vai, faz. Querida, tá aí, ó, se vira. E eu vejo muitos pais de crianças e de adolescentes e muitas vezes de adulto que tem aí a sua total independência, mas que tá tudo na mãozinha, né, meu bem? E cara, não, eu não sou aleijada, eu posso fazer. Eu sei que muitos pais têm muito medo. Medo de permitir que o filho se vire sozinho em casa, medo de que ele se machuque. É aquela superproteção. É a mesma superproteção que impede que seus filhos saiam sozinhos. Quando chegou o momento da faculdade, o momento de ir pra outra cidade, sozinha, no ônibus, e lá depender de alguém pra me levar pra sala de aula e pra me auxiliar dentro da faculdade, porque a faculdade não era assim adaptada. No instante que esse momento chegou, a minha mãe falou, vai. Então ali, eu costumo dizer que foi a melhor fase pra mim. Então eu aconselho vocês, façam faculdade, porque na faculdade você não vai ter mãe, você não vai ter pai e você vai estar longe da sua casa. E depois que eu comecei a fazer a faculdade, que eu comecei a ir pra fora, a minha mãe tomou uma segurança que eu acho que até aí então ela não tinha. Então ela me permite sair com meus amigos, ir pra onde eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E tipo, bora, vai viver suas experiências, vai viver tua vida. Eu sou tua mãe, mas eu não sou tua dona. Sabe? Sei que muitas pessoas com deficiência não têm toda essa liberdade. Eu queria deixar esse vídeo como um recado aos pais superprotetores de filhos com ou sem deficiência. Seus filhos precisam viver as próprias experiências. Você pode achar que sabe o que é melhor pra ele. Você pode achar que aprendeu com a sua vida e com as suas experiências o melhor a ser feito. Mas eles precisam viver as próprias experiências. Eles precisam aprender a viver a vida deles do jeito deles. Eles precisam de autonomia pra ir, pra sair, pra viver. Seus filhos precisam da experiência de ir sozinhos ao colégio, de ir sozinho à consulta médica, de ir sozinho até a padaria. Se ele consegue, se ele já se adaptou a percorrer esse caminho, deixa que ele vai. E ele precisa aprender a fazer as coisas da sua própria forma. Muitas das coisas que eu faço no meu dia a dia, na minha vida, na minha casa, não é da forma convencional. Eu faço as minhas adaptações. Eu costumo ter a visão de que o mundo não vai se adaptar 100% às pessoas com deficiência. Mas a gente pode se adaptar a ele. Isso não é impossível. É difícil quebrar esse laço. E os pais geralmente criam uma bolha pro filho viver dentro. Principalmente o filho com deficiência. Dentro dessa bolha, eles os impedem de sofrer os males da vida.
Mas a gente precisa sofrer, a gente precisa passar por essas experiências. A gente precisa ter autonomia e aprender a fazer sozinho. Assim como eu aprendi, eu quero que todo mundo aprenda. Pessoa com deficiência, ela não é incapaz. Ela não é um aleijado. Ela não é um inválido. A pessoa com deficiência é uma pessoa que faz as coisas de forma diferente, fora do convencional. Mas ela faz as mesmas coisas que você faz. Então, se uma pessoa com deficiência quiser ir pra uma balada, ela vai. Se ela quiser ir pro shopping, ela vai. Se ela quiser ir pro cinema, ela vai. Se ela quiser ir pra um restaurante, ela vai. E você não pode impedir ela de ir. A pessoa com deficiência, ela não tem dono. Ela tem uma vida. E ela tem que viver essa vida. Se você ainda não conseguiu sua autonomia, se você ainda não conseguiu a sua independência, gente, essa é a hora da gente começar a desenvolver isso dentro da gente. Pais, filhos, uma ideia aqui pra vocês. Pais não são eternos. Se você cria o seu filho dentro de uma bolha, você tá achando que você vai poder manter essa bolha pelo resto da vida dele? No início pode até funcionar, na infância, quando é bebê, na adolescência. Mas uma hora essa bolha vai estourar, você não vai estar aqui pra sempre. E essa criança vai se ver sozinho no mundo. E essa criança não aprendeu nada. E pode ser tarde demais para que ela aprenda as coisas. Para que ela se vire sozinha. Então bora, pais, incentivar os seus filhos, dar apoio e dar estabilidade para que eles aprendam as coisas da forma que eles vão fazer. Então se seu filho quer sair à noite para ir num barzinho com os amigos, deixa ele ir. Se der algo de errado, ele vai aprender sozinho com essa experiência. E eu só tenho a agradecer a minha mãe por ter me permitido viver tantas experiências, por ter me permitido viver e ver tudo que eu precisei para me tornar quem eu sou hoje. E por ter me permitido sofrer todo tipo de preconceito que eu sofri, para aprender a lidar com isso da melhor forma possível. Por ter me permitido me sentir uma inútil em muitas situações, para que eu levantasse a cabeça e aprender a minha forma de fazer e não ser mais uma inútil. Mãe, apenas gratidão, meu bem. Eu acho que esse vídeo foi longe demais. Eu espero ter passado o que eu queria passar. E eu espero não ter ficado nada sem dizer o que eu queria dizer. É isso, meu bem! Eu espero muito que vocês tenham gostado do tema do vídeo de hoje. Espero muito que tenha sido claro e que tenha passado a mensagem que eu queria passar. É isso. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!